Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 6. A aula número 6 é a última aula de 2021, mas em janeiro de 2022 nós disponibilizaremos a aula número 7 e em diante para a conclusão aí dos nossos estudos em educação ambiental. Tudo bem? Tenham um ótimo aproveitamento. Vamos continuar aqui em janeiro. Todos uma boa aula e até a nossa próxima aula remota. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 6. A aula ainda é do capítulo 1 e diz sobre classificação e relação dos conteúdos dos estudos. Para falar desse capítulo, logo a gente traz aqui uma questão. Qual pode ser o conteúdo de estudo a ser abordado em educação ambiental? Bem, a educação ambiental abrange um leque de áreas e conteúdos diversos. Classificaremos, então, aqui e ordenaremos em 5 áreas de conteúdos. Vamos concentrar aqui, para falar desse capítulo, 5 áreas de conteúdos que nós vamos ver aqui no nosso gráfico a seguir, ok? Energia, lixo, recurso, vida e ecossistema, ar atmosférico, água, ar atmosférico, solo, convivência e energia. Bem, é importante aqui nesse momento a gente esclarecer que esses temas eles foram escolhidos inicialmente em 2014, 2015 e 2016 para compor os materiais que foram dos estudos aqui iniciais em Caçapava, São Paulo. Da onde foram tirados esses temas, né? De um estudo prévio junto com as equipes que trabalhavam e também de todos os materiais que estavam disponíveis, na ocasião, nos livros didáticos nas escolas municipais do município de Caçapava. Então, fomos fazer um levantamento nos livros e nós sintetizamos em que tudo que os livros tratavam falavam de energia, lixo, recurso, vida, ecossistema, água, ar atmosférico, solo, convivência e energia. Então, a partir daí é que se pensou em fazer essa classificação e essa escolha de conteúdos a partir deste estudo, ok? Bem, respeito à vida e à preservação do ecossistema, vida e ecossistema. Quando nós falamos aqui em vida e ecossistema, o que se observou nesses materiais e o que se privilegia quando nós vamos tratar da questão vida e ecossistema é sobre o conhecer os mecanismos de vida, de nascimento da vida e do crescimento dos seres vivos, por exemplo. Compreender que a vida é insubstituível, respeito à própria vida e da própria vida e das outras pessoas, né? Bem, a partir do ecossistema, os seres humanos recebem benefícios tangíveis e intangíveis, que aí a gente vai discutir na nossa aula remota, né? Quais seriam esses benefícios tangíveis e intangíveis que os seres humanos recebem a partir do ecossistema. Lembra do sistema que a gente falou, que todos estamos inseridos, não é? Nós somos parte dele. Muitos fatores ameaças aos ecossistemas no Brasil e no mundo, né? Pensar medidas de proteção e colocá-las em prática a partir do seu cotidiano. Quando tratamos sobre natureza, né, os livros, principalmente didáticos aí, eles falam de água, ar atmosférico, solo. E a gente acabou privilegiando, observando, né, a abordagem, nas seguintes abordagens. Reconhecer os elementos vitais para a produção humana e do cultivo da vida,
respeito pela grandeza e maravilhas da natureza, perceber o que está em seu redor e na sua região. E, quando falamos de natureza aqui, nós estamos tratando sobre os elementos de circulação global, água, ar atmosférico e solo. Por exemplo, no caso da poluição do ar, ela não conhece fronteiras administrativas ou políticas entre os locais, regiões e países. Então, é de forma bem mais abrangente a questão aqui, né? Ela é planetária aqui. Finitude dos recursos, circulação dos recursos, lixo e recurso. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese e no final desse vídeo a gente deve deixar um referencial para vocês, do que a gente vai tratar, que em 2007 foi lançado um vídeo chamado A História das Coisas, de Annie Leonard, ou Leonard, né? E o que trata o vídeo História das Coisas? Ele trata de mostrar, camada a camada, dentro do processo de modos de produção e organização que nós temos hoje nas nossas sociedades de circulação de produtos, como é que se formam essa cadeia, esse sistema. E ela vai tratar que a linearidade da produção é insustentável com relação à questão da própria natureza. E ela mostra o seguinte, né, que nós temos um sistema aí de extração, produção, distribuição, consumo e descarte. E na pesquisa que ela faz durante mais 10 anos, no cômputo geral, na classificação geral de todos os elementos que nós consumimos, nós geralmente descartamos tudo que nós consumimos em até 6 meses, né? E ela vai tratar sobre essa linearidade insustentável de produção. Então, eu vou deixar para vocês aí, para quem ainda não conhece o vídeo, um link no final dessa nossa aula, ok? Mas vamos voltar aqui. Lixo, recurso, né? Recursos naturais e seus limites. Pensar e colocar em prática a ação de redução, reutilização e reciclagem. Também foram abordados nesse sentido para essas aulas, né, e esses materiais que nós produzimos, o esgotamento e desperdício de recursos. Não é? É necessário compreender a história dos danos de poluição no Brasil, as iniciativas das empresas, da administração pública e dos cidadãos, né? E aí vem outras questões aí, como devem ser as indústrias e a vida das pessoas. Interessante que nós vamos fazer uma reflexão bem profunda, por exemplo, nesse vídeo, A História das Coisas, e que eu vou deixar um link aqui para vocês no final dessa aula. Tudo bem? Utilização de energia. Energia. Bem, tratamos então, quando falamos de energia, sobre abordagem de entendimento sobre o aquecimento global e seus mecanismos, sobre os modos de vida e das sociedades, os limites desse desenvolvimento dessas sociedades, não é? Tudo, o planeta é finito, e nós temos limites aí que não conseguimos romper, né? E falamos sobre as energias como possibilidade de energias naturais, eólica, solar, entre outras. Então, nós vamos abrir sempre, falar de energia sobre essas abordagens aqui, nos materiais que a gente vai escrever lá na frente sobre as práticas. Realização da sociedade de convivência mútua e de compreensão entre culturas. Tratando-se de convivência, né, entre as diversas culturas, é importante compreender que as sociedades elas sejam tolerantes, que há diferenças entre povos, culturas, mas que também há diferenças entre as pessoas de uma mesma cultura. O respeito mútuo, não é? E outras duas questões embutidas aqui é elevar técnicas de comunicação, que a gente já falou em outras aulas também, a necessidade, né, da educomunicação, e a formação de acordos, né? Então é necessário, sim, a gente, com o avanço que nós temos hoje de várias tecnologias, sim, criarmos técnicas
de comunicação entre todos os sujeitos que estão aí envolvidos nesses processos, e formação de acordos sempre são necessários, consideradas todas as diferenças de pensamento, cultura e a diversidade, né? Bem, o que se propôs, então, a partir daí, é que o nosso estudo, não é, será em módulos, não é? Temas, módulos, temas. Como se distribuem esses módulos, temas? Então, a partir disso que nós já colocamos aqui anteriormente, nesses slides, em Caçapava e nos materiais teóricos primeiros que foram formados, ficou estabelecido o seguinte, que a gente ia trabalhar lixo, ar, problemas ambientais globais, solo, água, nossa vida e a natureza, seres vivos, bioma, meio ambiente e sustentabilidade. Agora, tudo isso, nós temos que perceber qual a classificação que nós vamos usar e em qual grau de desenvolvimento que nós vamos trabalhar. Se é primeiro, segundo, terceiro, quartos ou quintos anos, lembrando que aqui a gente estava falando somente do fundamental 1, que agora, com XEM ambiental, nós vamos avançar, sim, nos materiais práticos também para ensino fundamental 2, tudo bem? E como a gente vai fazer aí essa distribuição, essa organização? Vamos lá. Nossa vida e natureza, não é? Módulo para os primeiros, segundos e terceiros anos. Ficaram estabelecidos assim na primeira fase do projeto de Caçapava. E nós adotamos, segundo os modelos que Shimane, na época do projeto Brasil-Japão, que era o projeto Shimane, que hoje é Clareira da Mata, estipulou nos seus primeiros trabalhos, né? Então, considerando essas fases de desenvolvimento, em que a criança está em alfabetização inicial, é necessário o uso pleno dos 5 sentidos ao cultivar o amor à natureza, a afeição ao local de vivência. Para os quartos anos, né, nós elencamos aí água, seres vivos, ar, solo e lixo. É necessário aqui, nos quartos anos, né, colocar o seguinte: é necessário perceber que sua vida tem ligação direta com os vários problemas ambientais. E a consciência dessa ligação com a natureza, ela vai começar a fluir a partir daí, dos trabalhos que a gente vai desenvolvendo com o cotidiano das crianças em educação ambiental, nos trabalhos, né, que serão desenvolvidos a partir de sistemas, com as técnicas que nós vamos aí, nas próximas aulas, trazer para vocês de como montar esses módulos, os processos de inserção, execução, avaliação. Então, nós temos todo um processo aí que vai trabalhar aí com essas nossas questões iniciais, tá bom? E para os quintos anos, nós tratamos, né, na verdade, sobre os problemas ambientais globais, energia, bioma, meio ambiente e sustentabilidade, considerando essa fase de desenvolvimento das crianças dos quintos anos. E é necessário, então, nesse sentido, que nesse estágio elas percebam e aprofundam os seus conhecimentos sobre a realidade ambiental e seus problemas, né? Que elas relacionem essas ações, não é? A vida cotidiana, o seu comportamento, estimular as ações, principalmente com iniciativas próprias, não é? E a partir, então, daí, nós também, nos nossos planos de trabalho, nas nossas aulas modelo e nas aulas pesquisas que serão desenvolvidas, que serão temas de próximos aulas nossas, então nós vamos trabalhar com as técnicas para atingir aqui esses objetivos, ok? Bem, aí os professores Nishimani fizeram um breve quadro para que a gente colocasse tudo isso que nós acabamos de falar, né? Então, resumindo aqui, fizemos uma classificação dos módulos de estudo baseado nos estágios de desenvolvimento das crianças, né? Lembrando, como a gente falou no início, que os módulos de estudos foi tomado como referência o conteúdo dos materiais didáticos do Brasil.
não do Japão, né? Para elaborar isso, primeiro foi estudado o que o Brasil tinha disponível e o que nós estávamos disponibilizando nas escolas municipais de material didático. Então, esses temas saíram a partir dos nossos próprios livros, ok? Nos anos de 2014, 15 e 16. Então, vamos lá. Na questão do aprofundamento para primeiros, segundos e terceiros anos, é a questão do familiarizar, do sentir, não é? Nós vamos trabalhar aí, no limite com eles, a questão do meio ambiente próximo a eles, né? Que eles vão ver, vão pegar, vão sentir, não é? E quando a gente fala já do quarto ano, é o meio ambiente da região. Vamos aí estender mais um pouquinho os limites da nossa observação, não só onde que ele está, mas perceber o local um pouco mais ampliado, a sua região, né? Como no módulo de estudo para primeiro, segundo e terceiro, neste estudo primeiro que nós fizemos, nós estipulamos nossa vida e a natureza, não é? Para os quartos anos, já em transição, diversidade dos seres vivos, divisão em grupos desses seres vivos, água, solo e ar, que é importante para todos. E também falamos do lixo, problemas e medidas para resolução. Então, nesse quadro, a gente vê tanto o estágio de desenvolvimento quanto os conteúdos em cada estágio, né? E aí a gente vai classificando segundo os slides anteriores aqui que vocês estão vendo, a bolinha verde, azul, laranja, conforme nós colorimos das mesmas cores nos slides anteriores, tá bom? E no quinto ano, o pensar e agir, como temas, né, principalmente o meio ambiente do Brasil e do mundo, e o que se busca aqui, e a gente preparou os módulos de estudos para os quinto anos, energia e aquecimento global, bioma e meio ambiente do Brasil, problemas ambientais globais e desenvolvimento sustentável, não é? Agora, em todos eles, de primeiro ao quinto ano, trabalhamos, né, o hábito de repensar o seu modo de vida quanto a algumas ações, como atividades de separação de lixo, de coleta de lixos recicláveis, atividades de economia de energia, economia de água. Então, lá com a criança, né, dos primeiros anos, principalmente, mostrar, trazer brincadeiras, nós fizemos de como escovar o dente com a torneira fechada, usar um copo, estar no ambiente e ligar a luz e desligar quando sair, coisas muito simples, não é? Atividades de familiarização com a natureza e os seres vivos e atividades de limpeza e embelezamento, né? E é interessante que quando a gente fala de atividades de limpeza e embelezamento, eles começam a se viciar, a se olhar, né? Vamos deixar o papel, vamos perceber, e já tem essa questão da estética também, né? Que vai aparecendo, né? A gente, quando acostuma com o ambiente organizado, percebe ele não tão organizado, a gente já começa a tomar ações, né? De como organizar melhor aquele ambiente que a gente vive coletivamente. Então, o objetivo final é esse, né? Mas é um trabalho que a gente já viu. Ele é constante, né? A criança vai ter com criança, adolescente e adulto. Bem, aí um dos professores de Shimane nos deu aqui um gráfico exatamente com tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Tanto em bases de aprofundamento quanto de expansão. Então, todos esses temas aqui, então a gente vai nas séries iniciais trabalhando nossa vida e natureza, divisão em grupos dos diversos seres vivos, água para todos nós, problemas de lixo e medidas de resolução, já que nas séries mais avançadas, bioma e meio ambiente, energia e aquecimento global, e nas séries mais avançadas, então, também finalizando aqui, principalmente com os quintos anos, a questão de problemas do meio ambiente global e de sustentabilidade. E isso aqui nos deixa claro, né? E tudo isso tem relações, né? E é necessário que a criança, quando ela complete esse ciclo de séries iniciais e que ela chegou até problemas do meio ambiente, ela já consiga perceber toda essa questão
né, com muito mais significado, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, educação é um processo. Educação, ela tem o seu tempo da educação. Então, aqui, o que se espera, o que se compreenda, o que se compreende é que as crianças que vão se pegar lá nas séries iniciais, num processo de final até de 9º ano do ensino básico, ela já tenha passado por essa formação com bases muito mais significativas para ela, né, nas futuras ações da vida adulta, não é isso? Bem, nosso referencial é o nosso manual de orientação técnica. Fechamos aqui a nossa aula número 6. Nós vamos dar um pequeno intervalo, um breve intervalo para o final do ano, essa é a última aula de 2021, e que em 2022 todos vocês possam estar conosco, revitalizados, revigorados, e que a gente possa compartilhar muito mais coisas, né, como foi o ano de 2021. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos nos ver em janeiro de 2022. Qualquer coisa, estamos por aqui. Um abraço bem apertado para todos vocês e até janeiro de 2022 com a nossa formação. Tchau, tchau!